que precisamos saber sobre os antidepressivos na clínica psiquiátrica? Olá, meu nome é Júlio César, sou seu professor de psiquiatria e sejam muito bem-vindos ao seu curso de pós-graduação Lato Sensu em psiquiatria. E espero que esse curso seja um divisor de águas na carreira de vocês e vamos trabalhar juntos para isso. E nesse curso pré-modular, nós vamos estudar a introdução da psifarmacologia com o tema antidepressivos. Venham comigo! Em toda aula, eu vou perguntar para vocês: qual que é o aspecto mais importante da psicofarmacologia? É exatamente a clínica psiquiátrica, a clínica médica. Por que isso é importante? Conhecer toda a psicopatologia antes de aplicar a psicofarmacologia. Porque senão será uma conduta ineficaz, porque nós estamos querendo cuidar, acolher o indivíduo e não apenas tratar sintomas. Então lembre-se disso. E claro, como a clínica é fundamental, sempre daremos um contexto clínico onde se aplicará a psifarmacologia. E agora nós vamos estudar sobre os antidepressivos. Mas antes, imagine vocês, no início do século XX, nós não tínhamos psicofármacos para as grandes síndromes psiquiátricas, como a esquizofrenia, o transtorno depressivo maior grave com sintomas psicóticos, o transtorno afetivo bipolar. O que nós tínhamos de psicofarmacologia? Praticamente nada, tudo era empírico, a não ser a eletroconvulsoterapia, que era a única conduta não farmacológica eficaz que nós tínhamos. Porque a psicofarmacologia ela tem seu auge a partir da segunda metade do século XX. Notem aqui comigo, em 1949 nós descobrimos o lítio, nosso primeiro grande estabilizador de humor. Em 1950, nosso primeiro antipsicótico, a clorpromazina. Em 1958, a imipramina, o nosso primeiro antidepressivo. E em 1960, o cordioxepóxido, que é o nosso primeiro benzodiazepínico. Então, a era dos psicofármacos surge nesse século XX, na década de 50. E a carbamazepina e o ácido valproico, como estabilizador de humor, eles começaram a ser colocados na clínica nos meados da década de 60. Então, vejam a revolução que foi na psiquiatria em relação à psicofarmacologia no século XX. Mas, por outro lado, nós devemos pensar o seguinte: temos apenas em torno de 70 anos de psicofarmacologia. Então tem muita coisa para nós descobrirmos ainda, muita coisa. Mas agora nós vamos focar nos antidepressivos. E com isso é importante vocês já saber que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno depressivo maior, em 2030 principalmente, se tornará a principal doença que mais causa incapacidade ao longo da vida. Hoje, nós temos aproximadamente 322 milhões de pessoas sofrendo dessa doença, que é a depressão. E notem, ao longo do mundo, essa doença acaba com a qualidade de vida e com o risco de mortalidade no seu maior desfecho, que é o suicídio. E vamos lá, tem algo importante aí que eu quero falar com vocês. Vamos lá? Vamos tentar agora caracterizar o que é um transtorno depressivo maior segundo os critérios diagnósticos do DSM-5. Você sabe classificar, diagnosticar a depressão? Então vamos lá comigo. Então, segundo o DSM-5,
nós temos esses critérios para determinar um transtorno depressivo maior. Lembrando que o humor deprimido e a anedonia, ou seja, a sensação de falta de prazer em atividades que antes lhe eram prazerosas, esses dois, segundo o DSM-5, são os critérios maiores. Você tendo um dos dois e mais 4, e o DSM-5 exige no mínimo 5 critérios, dos quais são a sensação de inutilidade, culpa excessiva, dificuldade de concentração. E aqui, dificuldade de concentração nada mais é que alterações cognitivas, meus caros. Prejuízo da memória, da função executiva principalmente, fadiga, distúrbio do sono, que pode ser insônia ou sonolência excessiva, embora insônia seja o mais comum. Distúrbio psicomotor, lentificação psicomotora ou agitação. Sim, na depressão eu posso ter agitação. Distúrbio alimentar, perda do apetite, inapetência ou a vontade excessiva de se alimentar. O mais comum é a inapetência. E um dos critérios que é o nosso desfecho mais temido, ideação, planejamento, suicida. Lembrando que, tendo os critérios maiores e somando 5 critérios com os demais, e durante quanto tempo? Esse ponto é importante. O DSM-5 exige, no mínimo, que a permanência desses sintomas sejam a maior parte dos dias, durando, no mínimo, 2 semanas. Dessa forma, você pode caracterizar, sim, que o indivíduo está com um episódio de depressão maior. E é muito importante pensar o seguinte: dentro de um indivíduo que está sofrendo um transtorno depressivo maior, você vai iniciar um tratamento. E o tratamento de escolha é um antidepressivo. Aí eu vou perguntar para vocês, escolhendo um antidepressivo qualquer, vamos, por exemplo, uma sertralina. Se o paciente está com uma depressão maior, você já descartou as causas secundárias, as causas clínicas que poderiam causar essa depressão maior, e você tem certeza que é um transtorno unipolar, uma depressão maior. Iniciou o uso da sertralina. Em quanto tempo você esperaria que a resposta dessa medicação? Eu acredito que vocês estariam tentados a responder, Júlio, em torno de 2 a 3 semanas, ou 4 a 6 semanas, como está nos livros. Exatamente. Porém, olha que coisa contraditória. A resposta clínica aos antidepressivos é em torno de realmente 4 a 6 semanas, embora a maioria dos estudos estão mostrando que essa resposta pode ser até antes, 2 a 3 semanas. Mas, se eu fizesse uma pergunta diferente, em quanto tempo, se eu tomar a sertralina agora, eu vou ter serotonina na minha fenda sináptica? Em quanto tempo? Aí a resposta não é mais 2 a 3 semanas, a resposta seria em 3 horas. Então, se eu tenho serotonina na minha fenda sináptica em 3 horas, por que eu tenho uma resposta tão lenta na remissão dos sintomas clínicos? Essa é a pergunta que eu queria fazer com vocês. Por que leva 2 a 3 semanas para um antidepressivo fazer o seu efeito terapêutico, remitir os sintomas, uma vez que os neurotransmissores estão presentes na fenda sináptica após 3 horas do uso desse antidepressivo? Qual que é a resposta, meus caros? Isso virou uma mudança de paradigma. Por quê? Porque os antidepressivos clássicos, os primeiros a serem lançados no mercado, e até a década de 80 e 90 do século XX, qual que era o foco? Aumentar a oferta de monoaminas na fenda sináptica. Por quê? Qual que é a teoria mais vigente da depressão? A teoria é que nós teríamos uma diminuição da oferta de monoaminas na fenda sináptica, principalmente a serotonina, e isto causaria os sintomas depressivos. Não é isso? Então, qual seria a lógica?
aumentar a oferta de monoaminas na fenda sináptica através de um fármaco. Sim, mas em 3 horas eu já tenho a quantidade de monoaminas o suficiente para tratar essa queda, essa depressão de monoaminas. Por que demora tanto tempo a resposta clínica? A resposta está onde, meus caros colegas? Nos receptores. Porque quando você está com uma depressão maior, você tem uma mudança nas configurações dos receptores. Um exemplo, quando você está deprimido, você tem uma maior expressão nos receptores pré-sináptico do receptor 5-HT1A, o receptor serotoninérgico 5-HT1A. E quando você melhora da depressão com o uso de um antidepressivo, você tem um down regulation desse receptor 5-HT1A no pré-sináptico. Então, essa mudança da configuração, retornando o indivíduo ao seu pré-mórbido, é o que leva, às vezes, 2 a 3 semanas para iniciar o efeito, ou 4 a 6 semanas para o indivíduo realmente ter uma resposta clínica robusta. Isso é tão importante que hoje a mudança de paradigma na farmacologia em relação aos antidepressivos é investir mais em antidepressivos que atuam diretamente nos receptores, porque desta forma você pode ter uma especificidade maior no tratamento, ao invés de somente ofertar monoaminas à fenda sináptica e estes, sem nenhuma especificidade, atuar nos receptores. E por isso, vocês estão começando a ver comigo que o tratamento farmacológico antidepressivos é muito mais complexo. E vamos lá, algumas informações para ajudá-los nos estudos. Nós temos aqui um neurônio pré-sináptico. E os neurônios pré-sinápticos, vocês estão vendo as bombas de recaptação de monoaminas. O CERT é a bomba de recaptação de serotonina. O NAT é a bomba de recaptação de noradrenalina. E o NAT, além do NAT, nós temos o DAT, que é a bomba de recaptação de dopamina. E essas monoaminas são guardadas em vesículas que depois podem ser reaproveitadas para serem novamente retiradas para a fenda sináptica. E dentro da célula, as monoaminas que não foram aproveitadas para serem reutilizadas posteriormente na fenda sináptica, elas são degradadas. Um dos monoaminas importantes, uma das enzimas importantes na degradação de monoaminas é a monamina oxidase, a MAO. E outro detalhe importante, além desses detalhes que nós temos das bombas de recaptação, os neurônios pré-sinápticos também têm autorreceptores. O que são autorreceptores? No caso, o alfa-2 adrenérgico. Por exemplo, vamos supor que nós estamos diante de um neurônio serotoninérgico, onde terá uma bomba de recaptação apenas de serotonina. Ele tem também um autorreceptor, o alfa-2 adrenérgico. O que um autorreceptor faz? Né? Ele é um porteiro. Ele faz o controle da saída das monoaminas. Então, quando há muita oferta de monoaminas na fenda sináptica, ele ativa e bloqueia. Ninguém aqui sai. Porém, quando está insuficiente, ele é bloqueado, aumentando a saída. Então, alguns antidepressivos vão atuar nesses receptores pré-sinápticos para o controle e a saída de monoaminas. Como na depressão eu quero aumentar a oferta, então muitos antidepressivos vão atuar bloqueando esses receptores. E as monoaminas vão atuar nos
receptores pós-sinápticos. E os receptores pós-sinápticos das monoaminas, serotoninérgico, noradrenérgico, dopaminérgico, a maioria desses receptores são ligados à superfamília da proteína G. Alguns são ionotrópicos, como o 5-HT3, que não está ligado à proteína G, e sim a uma proteína iônica. Mas são detalhes que às vezes têm alguma importância, como eu vou mostrar para vocês. Então, dentro desse contexto da complexidade de nós entendermos a fisiologia da depressão, algo muito importante é vocês lembrarem o seguinte. Vejam, nós temos 14 subtipos de receptores de serotonina. Novamente, eu reforço com vocês. Veja o quanto que é complexo. Um indivíduo com depressão, ele vai ter mudanças nas configurações desses receptores, serotoninérgicos, noradrenérgicos, dopaminérgicos, mas como a serotonina é o nosso principal neurotransmissor na depressão, notem que há inúmeras possibilidades de uma depressão que nós poderemos ter. Só para vocês terem ideia, né? Novamente, um neurônio pré-sináptico com a sua bomba de recaptação. E aqui um neurônio pós-sináptico, com seus 14 subtipos de receptores serotoninérgicos. Cada um deles vai ter uma função. Por exemplo, como eu disse, um indivíduo com depressão vai ter a maior expressão do 5-HT1A no pré-sináptico. Mas veja que coisa interessante. Já se eu quiser controlar a ansiedade de um indivíduo, eu faço um bloqueio através de um fármaco do receptor 5-HT1A também, só que é no pós-sináptico, no neurônio pós-sináptico. Veja, no pré-sináptico é depressão. No pós-sináptico, quem tem 5-HT1A no pós-sináptico e ele está bloqueado, eu posso usar um agonista de receptor 5-HT1A pós-sináptico, que isso melhora a ansiedade. Uma medicação chamada buspirona faz exatamente isso. Agonista de 5-HT1A pós-sináptico. O 5-HT3, quando você faz antagonismo 5-HT3, você tem efeito antiemético. Como a andacetrona também, que faz antagonismo 5-HT3, tem ação antiemética, antináusea e vômitos. Outro exemplo também, parece que os receptores 5-HT2A, eles atuam não só na depressão, mas atuam também quando eles estão hiperativados, principalmente na via mesolímbica, parece que estão relacionados com efeitos alucinógenos. Algumas drogas serotoninérgicas ilícitas causam alucinações por causa da ativação do 5-HT2A. E os antipsicóticos bloqueiam 5-HT2A também. E o 5-HT7? Parece que a ação do 5-HT7 está relacionada com o quê? Com melhora da cognição. E o último, para não cansá-los tanto, com tanta informações, só para exemplificar para vocês a importância do conhecimento, que na vanguarda que nós estamos em relação aos receptores. Por exemplo, o 5-HT1AD, um autorreceptor, aqui está bem explicado. Ele, quando atua nesse receptor, ele tem efeito de melhorar a enxaqueca. E aqui nós temos o receptor alfa-2 heteroreceptor, o que faz controle da saída de monoaminas. E agora, depois dessa explicação que eu dei para vocês, para exemplificar a importância dessa questão farmacológica, farmacodinâmica, onde os antidepressivos vão atuar no nosso sistema nervoso central, o mais importante agora é lembrar da clínica. Por quê? Hoje, os antidepressivos têm a sua ação como primeira linha no controle da depressão maior,
Mas lembrem, para vocês otimizarem mais o tratamento de vocês e poder ajudar nossos pacientes em várias áreas, lembrem, os antidepressivos, eles também podem atuar em outras áreas. Não se esqueçam, os antidepressivos, eles atuam como primeira linha nos transtornos de ansiedade. Os antidepressivos, eles também podem atuar nos transtornos orgânicos, melhorando a impulsividade, a ansiedade. Eles atuam melhorando a depressão nos transtornos esquizoafetivos. Os antidepressivos são tratamentos de primeira linha no transtorno obsessivo-compulsivo, nas fobias sociais, nas demais ansiedades. O transtorno disfórico pré-menstrual, que segundo o DSM-5 se tornou um subtipo de depressão, primeira linha de tratamento são os antidepressivos. Controle da irritabilidade, impulsividade em alguns transtornos de personalidade, principalmente os transtornos de personalidade do cluster B. Lembrar, de uma forma geral, turma, alguns antidepressivos atuam como primeira linha no tratamento de dependência química de tabaco, que nós vamos ver logo à frente. Os antidepressivos atuam no controle da dor crônica, neuropática, muitas vezes osteomuscular. Então, lembrem-se disso, de tentar utilizar o antidepressivo não apenas na sua ação, no controle e na remissão da depressão, mas também talvez em outras áreas comórbidas psiquiátricas ou clínicas. Então, agora, nós vamos estudar cada classe de antidepressivos. Então, nós vamos estudar sobre os antidepressivos tricíclicos, e como vocês viram, foi a primeira classe de antidepressivos a surgir no mundo. Os inibidores da monamina oxidase, chamado de IMAL, os famosos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina ou noradrenalina, os inibidores da recaptação de norepinefrina ou noradrenalina e dopamina, e os outros antidepressivos, a mirtazapina, a gomelatina, trazodona, que é uma medicação antiga, mas com mecanismo de ação nova, e a vortioxetina, que foi o último antidepressivo a ser lançado no mercado e já chegou no Brasil. E eu faço uma pergunta para vocês. Por que outros antidepressivos? É aquilo que eu falei no início da aula. O início da farmacologia dos antidepressivos era focado em aumentar a oferta de monaminas na fenda sináptica. Era só isto. Agora não. Com os outros antidepressivos ou com os novos antidepressivos, hoje a mudança de paradigma é atuar diretamente nos receptores pré ou pós-sináptico, como a mirtazapina faz, a gomelatina, a trazodona e a vortioxetina. Então vamos agora estudar a nossa primeira classe de antidepressivos, que são os tricíclicos. E o que os tricíclicos fazem? Algo que deve estar em mente. Os tricíclicos, eles são o quê? Eles bloqueiam a recaptação de monaminas. Quais monaminas? Principalmente serotonina e noradrenalina. E dependendo da dose, também, uma menor proporção, pode também aumentar a oferta de dopamina, inibindo a sua recaptação. Então notem, tricíclico tem uma ação dual na sua liberação de monaminas, porque libera tanto noradrenalina como serotonina e, em alguns casos, até dopamina. E quem são os exemplos maiores que nós temos? Eu vou citar aqui em dois grupos. Primeiro, o grupo da imipramina, amitriptilina,
doxepina e clomipramina. E eu vou falar algo para vocês gravarem. Vocês já ouviram falar de doxepina como antidepressivo tricíclico? Provavelmente não, porque aqui no Brasil ela não está disponível em alguma marca farmacêutica aprovada pela Anvisa. Porém, a doxepina você consegue manipulá-la nas farmácias de manipulação. E por que a doxepina eu coloquei dentre os outros antidepressivos tricíclicos, que você já conhece porque são muito comuns na rede pública? Vou falar logo à frente. Aguarde a curiosidade. Então vamos lá. Então estes são os antidepressivos. E qual que é a dose terapêutica dos antidepressivos tricíclicos? É isso mesmo, a dose terapêutica para ter ação clínica é 150. Vocês vão encontrar em muitos livros 75 miligramas para iniciar, mas para nós termos um efeito clínico robusto é a partir de 150 com essas medicações. E pode chegar até a dose de 300 miligramas. Talvez alguns de vocês devem estar assustados. É uma dose tão alta porque vocês já sabem que os antidepressivos tricíclicos, apesar de serem eficazes, eles têm muito efeitos colaterais, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, Júlio, qual que é então a importância da doxepina? A doxepina é o único antidepressivo aprovado pelo FDA para tratar insônia crônica em baixa dose, porque a doxepina, como antidepressivo tricíclico, para efeito antidepressivo, a dose é 150 miligramas no mínimo, mas para induzir o sono, 3 a 6 miligramas, que foi a dose aprovada no tratamento de insônia crônica. Veja, mais um exemplo para nós usarmos para outras propriedades que essas medicações podem ter. E vamos lá! Agora eu quero mostrar para vocês algo importante. Vamos lá? Venham comigo! Exatamente isto. Então, quais são os efeitos colaterais dos tricíclicos? Uma vez que vocês viram comigo que você precisa de uma dose eficaz, uma dose alta, de 150. E lembrando que doses de 25, 50 já têm efeitos colaterais. E nesse ponto é importante vocês sempre guardarem quais são os efeitos colaterais dos tricíclicos. Vamos lá? Principalmente ação anticolinérgica ou antimuscarínica. Os tricíclicos têm uma carga anticolinérgica importante. E o que isso significa? Que eles causam xerostomia, boca seca, constipação intestinal. Pode, por causa da ação anticolinérgica, causar sonolência também. Causam, além disso, a ação alfa-adrenérgica vai causar o quê? Sedação. E a ação anticolinérgica causa prejuízo da cognição, da memória e principalmente em grupos como os idosos que são vulneráveis à ação anticolinérgica, pode causar confusão mental pela ação anticolinérgica e também sedativa. E a alfa-adrenérgica, além de sedação, qual que é o principal efeito colateral bloqueio alfa-adrenérgico? Isso mesmo, hipotensão ortostática. E a ação antihistamínica? Nós temos dois grandes efeitos colaterais. Quais são? Pela ação antihistamínica, eu tenho o quê? Aumento do apetite e também sedação. Veja, diferentes mecanismos da ação dos antidepressivos tricíclicos causam sedação, prejuízo da memória, constipação intestinal, xerostomia. Imagina os grupos vulneráveis como os idosos. Além disso, que é dose dependente, os tricíclicos podem aumentar, podem prolongar o intervalo QT. Isso levando ao risco de arritmias, taquiarritmias e até torsade de Pointes e uma parada cardiorrespiratória. Por isso, os tricíclicos
apesar de serem eficazes como antidepressivos, e após a vinda de outras classes de antidepressivos, eles se tornaram como segunda linha, por causa dos seus efeitos colaterais. E tem mais um efeito colateral que nós devemos lembrar. Qual que é? Alteração da libido, que é uma das grandes marcas, de uma forma geral, dos antidepressivos. E os tricíclicos não ficam atrás. Então, vamos mais uma informação? Então, nós temos também... Júlio, então eu não vou prescrever mais tricíclico por causa dos seus efeitos colaterais? Mas é isso que eu tenho disponível nas unidades básicas de saúde? Por isso, devemos lembrar de quem? Dos tricíclicos secundários, que são os metabólicos ativos dos tricíclicos principais. E quem são eles? A desipramina e a nortriptilina. E como elas são tricíclicos secundários, são medicamentos com menos efeitos colaterais. Vamos falar na nortriptilina, que está disponível nas unidades básicas de saúde. A nortriptilina é um metabólico ativo e por isso a nortriptilina ela tem menos efeitos colaterais. Ela é o triciclo com menos efeitos anticolinérgicos, antihistamínicos, alfa-bloqueadores. E detalhe, notem, a nortriptilina ela já tem um efeito terapêutico com 50. E quantos outros tricíclicos têm um efeito terapêutico com 150? 50 a 75 na nortriptilina já tem efeito antidepressivo. E a dose máxima é 150. Nós temos a desipramina, que já tem a dose como os outros antidepressivos, 150 a 300, mas eu gosto de focar na nortriptilina. Tanto que a nortriptilina tem uma carga anticolinérgica menor, que nos idosos, se for prescrever tricíclico, o tricíclico mais indicado seria a nortriptilina, porque você saberia que causaria menos efeitos colaterais com uma resposta terapêutica adequada. E para nós fecharmos os nossos estudos sobre tricíclico, lembrem, além de antidepressivos, os tricíclicos eles são também tratamento para transtornos de ansiedade. E aqui eu vou focar a clomipramina, que é ainda uma das medicações de primeira linha para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo. Outra, não se esqueçam que os tricíclicos em baixa dose tratam como adjuvantes dor crônica, dor neuropática, pode ser profilaxia de enxaqueca, então não se esqueçam disso. Agora, nós vamos conversar sobre uma nova classe de antidepressivos. Quem que são? Os inibidores da monoamina oxidase. O que eles fazem? Como o próprio nome já diz, eles vão inibir, assim, de uma forma geral, a classe, de forma irreversível, a enzima monoamina oxidase, que faz a degradação das monaminas. Então, se eu inibo a monoamina oxidase, eu vou aumentar a oferta de monoaminas na fenda sináptica. E com isso, eu consigo melhorar os sintomas depressivos. Então, vocês percebam que é uma medicação extremamente eficaz, porque eu consigo liberar noradrenalina, serotonina e dopamina na fenda sináptica. Mas, apesar da sua eficácia, também é uma classe de medicamentos com muitos efeitos colaterais. Quais são? Muita hipotensão tostática é um dos efeitos colaterais mais comuns dos IMAUs. Hipotensão tostática, ganho de peso, xerostomia, boca seca. Sedação, sim, pode causar sedação, mas outro efeito colateral mais comum que sedação é distúrbio do sono em relação à insônia. E disfunção sexual. Porém, existe um efeito colateral que acabou levando os IMAUs a serem considerados como segunda ou terceira linha de tratamento, apesar da sua eficácia. É o risco de causar crise hipertensiva, quando os pacientes estão em uso de IMAU e utilizam alimentos ricos em tiramina.
Com isso, eu tenho uma crise hipertensiva por aumento brusco de noradrenalina. E a tiramina é encontrada em alimentos que sofreram algum tipo de envelhecimento ou fermentação. Então imagina, boa parte dos nossos alimentos, como vinhos, embutidos, linguiças, salsichas, carnes, que sofreram, que têm a presença de conservantes ou um processo de envelhecimento, são ricos em tiramina. Então você teria que restringir os pacientes desses alimentos para poderem usar os imaus, senão risco de crise hipertensiva. Associado com os efeitos colaterais, isto tornou os imaus uma medicação que nós vemos pouco prescrita na prática clínica psiquiátrica. Quem são os exemplos que nós temos de imaus? O tranilcipromina, que a marca de referência é o Parnat, e a moglobemida. A moglobemida, ela é um inibidor da imal-A, ou seja, ela é mais seletiva. Então, é um imal que tem menos efeitos colaterais e menor risco de crise hipertensiva se interagir com a tiramina. E vamos lá. Vocês lembram de uma história? Vocês lembram de um antidepressivo que saiu na capa da revista Times na década de 80, escrito A Pílula da Alegria? Quem que é esse antidepressivo? Exatamente, Prozac, a fluoxetina, ou seja, o nosso primeiro inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Será nosso próximo antidepressivo para nós discutirmos. Então, vamos agora discutir sobre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E o que eles fazem? Como o próprio nome já diz, eles de uma forma seletiva, porque até então vocês viram que antidepressivos tricíclicos e os imaus são inespecíficos. Aqui não. Por isso que talvez seja uma das classes mais conhecidas por todos nós e mais prescritas. Porque ela sendo mais seletiva, ela começou a ter uma adesão maior com menos efeitos colaterais em relação aos outros. Então, de uma forma seletiva, ela vai direto na bomba de recaptação de serotonina e bloqueia. E dessa forma, aumentando a oferta de monaminas. Isso é tão importante que lá vem mais algo importante para vocês. Venham comigo. Apesar dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina serem uma droga, serem um fármaco mais tolerado do que as suas classes que as antecederam, quais são os principais efeitos adversos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina? Porque eles têm. Hoje, com mais de 30 anos de experiência com essa classe, nós sabemos que só mudou o perfil de efeitos colaterais. E isso é importante que vocês saibam. Então venham comigo. Vocês não podem esquecer que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina causam dispepsia, gastrite e piora da úlcera. Principalmente no início do tratamento, que são alguns dias, no máximo 1 ou 2 semanas, os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, pioram a ansiedade, causam inquietação, pode causar insônia. Por isso que a maior parte das vezes você vai prescrever essa medicação pela manhã. Mas em alguns pacientes, lembram, são 14 subtipos diferentes de receptores serotoninérgicos, que pode ter polimorfismo. Em alguns pacientes, essa classe vai causar sonolência. Outra, no início do tratamento, com alguns antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, pode causar o quê? Diminuição do apetite. Depois isso passa. Ou aumento do apetite. Diminuição da libido, disfunção erétil, anorgasmia, que é um efeito colateral muito comum dessa classe. Agora vem, talvez, os efeitos colaterais que vocês não estão tão familiarizados. E é muito comum. Hiponatremia, eles atuam inibindo o hormônio antidiurético.
diminuição da adesão plaquetária. Sim, nós temos receptores na periferia, no trato gastrointestinal e nas plaquetas. Então, os inibidores da recaptação de serotonina podem diminuir a adesão plaquetária atuando nos receptores serotoninéticos. Com isto, eu aumento o risco de sangramento. Então, imagine vocês um paciente utilizando AS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou um anticoagulante, aumento de risco de sangramento. E, sim, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina também estão associados ao risco de queda nos idosos e o uso, sim, prolongado dessa classe também aumenta o risco de osteoporose. E os inibidores, apesar desses efeitos colaterais, sim, eles têm baixo risco de cardiotoxicidade, ainda mais comparado com tricíclico e IMAL. Porém, pode desenvolver síndrome de descontinuação. Isso não é apenas dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas é um efeito que pode acontecer com os antidepressivos. Se você fazer uma retirada abrupta, os pacientes podem ter uma sensação de inquietação, agitação, náuseas, desequilíbrio pela retirada abrupta dos antidepressivos. E eu vou focar em alguns que vocês têm que prestar mais atenção nessa retirada abrupta. Aqui eu exemplifico para vocês os nossos principais inibidores da recaptação de serotonina. Aqui eu vou ler para vocês e ler as doses, para vocês já memorizar para a prática de vocês. Então, a fluoxetina, a dose terapêutica de 20 a 60 mg por dia. A paroxetina, na dose terapêutica de 20 a 60 mg por dia. A fluvoxamina, na dose de 50 a 200 mg por dia. A sertralina, na dose de 50 a 200 mg por dia. O citalopram, na dose terapêutica de 20 a 40 mg por dia. E o último, o escitalopram, na dose terapêutica de 10 a 20 mg por dia. Lembrando que a fluoxetina talvez seja o nosso antidepressivo dessa classe com o maior meia-vida. Porque a fluoxetina, ela produz um metabólico ativo chamado norfluoxetina, que pode durar semanas no organismo. Por isso que a fluoxetina eu posso fazer a retirada abrupta. Por quê? Como ela tem uma meia-vida mais longa, não vai causar síndrome de retirada. Já a paroxetina é o nosso inibidor seletivo da recaptação de serotonina com a maior carga anticolinérgica. Por isso que a paroxetina causa sedação, aumento do apetite, pode causar prejuízo de memória, principalmente nos idosos. E tem uma meia-vida mais curta. Então, se eu fazer uma retirada abrupta da paroxetina, eu posso ter síndrome de descontinuação. A fluvoxamina, a paroxetina e a fluoxetina são os inibidores da recaptação de serotonina com importante interação medicamentosa com outros fármacos. Guardem isso. A sertralina já é uma medicação mais tolerada, por exemplo, nos idosos, por exemplo, e a sertralina até 100, 150 miligramas tem baixa interação medicamentosa. Doses maiores já começa a ter interação medicamentosa. E guardem esta informação. O citalopram e o escitalopram. Sim, são medicamentos com boa tolerância, baixa interação medicamentosa, mas existe um risco. Essas medicações podem aumentar o risco do prolongamento do intervalo QT. Por isso que lá nos Estados Unidos até recomendam que em cardiopatas e idosos o citalopram deve ter a dose máxima de 20 mg por dia e o escitalopram a dose máxima de 10 mg por dia. Seria uma orientação. Perfeito, meus caros? Não esqueçam dessa dica. Vamos falar agora de outra classe. Os famosos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E quem são eles? Venlafaxina,
na dose terapêutica de 75 a 375 miligramas dia, se for da sua formulação usual, ou na dose de 75 a 225 miligramas por dia, se for da sua forma de liberação prolongada. A desvenlafaxina, que é um metabólito ativo da venlafaxina, na dose de 50 a 100 miligramas por dia. Júlio, mas eu já vi prescrição de 150, 200 de desvenlafaxina, mas não tem efeito. A dose recomendada é de 50 a 100. Acima disso, não tem tanto efeito terapêutico. E a duloxetina, na dose terapêutica de 60 a 120 miligramas por dia. Essa classe também recebe o apelido no jargão na psiquiatria de duais. Por que duais? Porque o próprio nome já diz, são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E são bons antidepressivos com boa tolerância, baixo risco de efeitos colaterais, por exemplo, anticolinérgicos, sedativos, mas tem alguns detalhes. Primeiro, lembrem, como essa classe aumenta noradrenalina, essa classe pode acontecer o quê? Aumentar valores da pressão arterial. Não causa crise hipertensiva, como os imaus, mas pode aumentar os valores da pressão arterial. Então, ficar atento. É importante vocês lembrarem também que, além da ação antidepressiva usuais, são medicamentos que também são utilizados como adjuvantes do controle de dor crônica, principalmente a duloxetina, que até em bula, talvez seja o único antidepressivo em bula que tenha a indicação para fibromialgia. Então são boas estratégias também. E lembrem, vários dos nossos pacientes com depressão têm somatização ou piora da dor crônica, e dor crônica piora a depressão. Então seria uma classe de medicamentos muito interessante. Um detalhe, para a gente fechar essa classe. A venlafaxina, ela é uma das medicações que você não pode fazer a retirada abrupta dela do paciente, porque causa síndrome de retirada. Então, cuidado com a venlafaxina e a desvenla, e a duloxetina, mas principalmente a venlafaxina na síndrome de retirada. Então, a retirada é gradual com a venlafaxina. E nós temos uma outra classe, vocês lembram? Os que inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina. E quem que é o único representante dela? A nossa bupropiona. E a bupropiona tem umas características interessantes no nosso arsenal terapêutico. Vejam, a bupropiona não está relacionada com ganho de peso, inclusive pode até diminuir. Não causa alteração na libido, alguns autores falam que pode até melhorar. Não causa sedação, pelo contrário, por ter uma ação noradrenética e dopaminética, tem uma ação até estimulante. A sua dose terapêutica é entre 150 a 400 miligramas dia, que seria o mais seguro, e se for da sua liberação prolongada, 150 a 300 miligramas. E lembrem, isto é importante vocês saberem. A bupropiona, que é o único representante dessa classe, talvez seja o antidepressivo com maior risco em doses elevadas de diminuir o limiar convulsígeno, de causar convulsões. Outra característica interessante da bupropiona, ela é um dos tratamentos de segunda linha para o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por causa da sua ação estimulante. E lembrem, a bupropiona é primeira linha no tratamento de tabagismo. E nós vamos falar dos outros antidepressivos, ou seja, aqueles que nós estamos percebendo a mudança de paradigma. Que mudança de paradigma? São antidepressivos que vão atuar nos receptores e não apenas aumentar monaminas na fenda sináptica. Então nós temos a mirtazapina. Veja, a mirtazapina, ela
Sim, como nós iremos ver à frente, ela pode potencializar os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas a sua ação ela é um antagonista direto do receptor 5-HT2 e 5-HT3. Além disso, de atuar na serotonina, ela atua como antagonista dos receptores alfa-2 adrenérgicos. O que quer dizer isso, meus caros colegas? Que a mirtazapina atua tanto em serotonina como em noradrenalina. Então ela também tem um efeito dual. A dose terapêutica é de 30 a 45 miligramas. E a coisa interessante, algo interessante, a mirtazapina em baixas doses, principalmente 7,5, 15 miligramas, tem um efeito sedativo. E dose dependente, a mirtazapina está associada a ganho de peso. A mirtazapina é um dos antidepressivos muito utilizados pela psicogeriatria e pela geriatria. Por quê? É uma medicação com baixo risco de efeitos anticolinérgicos, é bem tolerado nos nossos idosos, pode induzir o sono de uma forma mais segura, sem causar um efeito de sedação diurna, aumenta o apetite, é um bom antidepressivo. Então, nos idosos, acaba tendo uma preferência maior por essa classe. E outra, imaginem vocês nos pacientes em tratamentos na oncologia, que são submetidos à radioquimioterapia. E pacientes com neoplasias malignas também têm maior risco de depressão. Então, imagine você, um paciente, talvez uma fase terminal, fazendo quimioterapia e com depressão. A mirtazapina seria uma boa medicação. Imagine, aumenta o apetite, tem efeito o quê? Antiemético, porque bloqueia 5-HT3. Então, melhora o apetite, diminui náuseas e vômitos, melhora o sono e tem efeito antidepressivo. Vejam, é assim que nós pensamos para prescrever uma medicação, um psicofármaco. Vamos mais um? A trazodona é uma medicação antiga, como eu falei para vocês. Ela é um antagonista de 5-HT2A e um bloqueio alfa-adrenérgico. E a dose terapêutica está entre 150 a 300 miligramas, a dose terapêutica. Posso usar doses maiores. Porém, quais são os efeitos colaterais dessa medicação? Por ser um bloqueador alfa-adrenérgico, hipotensão ortostática. Ela causa sedação. Pode ter relação com ganho de peso e é raro, pode causar priapismo em homens, mas é muito raro, isso não contraindica o seu uso. A trazodona, ultimamente, nos últimos anos para cá, na última década para cá, ela não é utilizada como antidepressivo, e sim em baixas doses, 50 até 100 miligramas, para induzir o sono. O nosso penúltimo antidepressivo a ser lançado no mercado é a agomelatina, que vejam que tem uma propriedade farmacodinâmica bem específica. Ela atua como agonista melatoninérgico de MT1 e MT2, além de atuar nos receptores serotoninérgicos, principalmente no 5-HT2C. A dose terapêutica está entre 25 a 50 miligramas. E qual que seria o diferencial da agomelatina, além de ser antidepressivo? Alguns autores colocam que, como ela atua como agonista melatoninérgico, para os pacientes com depressão, com comorbidade, com insônia crônica, poderia ser uma medicação eficaz para as duas áreas. Mas a agomelatina não é utilizada exclusiva para insônia crônica, exceto se o paciente tiver depressão. Agora, tomem cuidado, a agomelatina é o nosso antidepressivo com maior relação de risco de lesão hepática, de aumentar as transaminases de forma preocupante. Por isso, nós temos que acompanhar, através de medição das enzimas hepáticas, nossos pacientes em uso de agomelatina. E agora, por último, o nosso último antidepressivo a ser lançado no mercado é a vortioxetina.
A vortioxetina, ela tem uma ação multimodal. Por que esse nome? Porque ela atua tanto nos receptores pré-sinápticos, pós-sinápticos e também aumenta, bloqueando a bomba de recaptação de serotonina, a oferta de serotonina na fenda sináptica. Então ela tenta usar 3 mecanismos diferentes para atuar na depressão. Porém, cuidado, é um fármaco que pode ter risco de sangramento, principalmente se tiver associado ao AS, aos anti-inflamatórios não esteroides, ou mesmo qualquer medicação que aumenta a coagulação. Perfeito? E vamos lá, fique mais um pouco comigo, que tem mais informação importante sobre antidepressivos. Venha comigo, tem um importante para você. Meus caros, o que é uma síndrome serotoninérgica? Isto é uma emergência psiquiátrica. Tem a ver com o uso de overdose de agentes serotoninérgicos, que pode acontecer de forma acidental ou em pessoas que estão tentando suicídio, ou quando você associa várias medicações serotoninérgicas, associar antidepressivo com metilfenidato, por exemplo, ou pacientes que fazem uso de antidepressivos e fazem uso de drogas ilícitas, como cocaína, que aumenta a monoamina na fenda sináptica, ou então outros estimulantes. Então, quando você tem um somatório de ação serotoninérgica ou noradrenérgica e até mesmo dopaminérgica, mas principalmente serotoninérgica, você tem um risco de causar uma síndrome serotoninérgica, que é caracterizada por quê? Por confusão mental, rigidez, febre, leucocitose e aumento de CPK. São pacientes que você deve fazer a retirada abrupta dos antidepressivos e dos agentes serotoninérgicos. O paciente deve ser assistido para ter suporte clínico num hospital. Geralmente, quando o indivíduo é intoxicado por esses agentes serotoninérgicos, o início dos sintomas é muito rápido. Ao retirar e tratar e dando suporte clínico, a melhora clínica também é muito rápida. Mas nós temos risco de mortalidade, ok? Que pode oscilar entre 2% a 10%. Nos casos graves, em que o indivíduo está sendo intoxicado por oferta de monoaminas, principalmente serotonina, você pode usar medicamentos que bloqueiam, que têm ação bloqueadora de receptor serotoninérgico. Por exemplo, a ciprofloxacina. A ciprofloxacina é uma medicação que é antihistamínica, mas ela tem uma potente ação anti-bloqueadora serotoninérgica, principalmente no receptor 5-HT2A. Então você pode usar uma dose de ataque de 12 miligramas, e se os sintomas persistirem, você pode usar 2 miligramas de 2 em 2 horas. Lembrando, a dose máxima é no máximo 32 miligramas por 24 horas. E também está na literatura que você pode usar a chlorpromazina, esse antipsicótico típico de baixa potência. Por quê? Porque nessa dose também tem uma ação bloqueadora de receptor serotoninérgico, como o 5-HT2A. Porém, você pode usar intramuscular, mas tomem cuidado. A chlorpromazina, ela causa muito hipotensão ortostática e até mesmo não está sendo mais recomendado o uso intramuscular, a não ser se for um caso muito específico. E vamos lá? Mais um importante para vocês. Qual a eficácia dos antidepressivos? Isso é muito importante para nós sabermos. Por quê? Vamos lá. Olha que coisa interessante. Quando nós comparamos os antidepressivos com o placebo tem uma resposta de 30% em relação aos antidepressivos. Alguns de vocês devem estar curiosos. Como assim, Júlio? Mas olha que coisa interessante. Esse valor tão alto do efeito terapêutico do placebo é principalmente em depressão leve. Quando você avalia depressão moderada a grave, o efeito placebo diminui e aumenta o efeito do antidepressivo. Mas notem, 20% dos pacientes vão ter remissão sem nenhuma intervenção farmacológica. 20%. Mas é importante entrar com a medicação? Por quê?
porque 80% não vão ter remissão e os que têm remissão sem ação farmacológica têm maior risco de recaída. 50% em média podem responder a um antidepressivo. Um NNT. O que é um NNT? Número necessário para tratar. De 5. Eu preciso tratar 5 pessoas para uma ter uma resposta. Isso é muito ou pouco? Isso é muito eficiente. Por exemplo, um indivíduo com prevenção cardiovascular em uso de estatina, ou seja, prevenção primária com estatina. Qual que é o NNT nesse quadro, nesse ponto? Meus caros, chega a 100. Para eu prevenir um evento cardiovascular numa pessoa, na prevenção primária, para usar estatina, eu tenho que tratar 100 pessoas com estatina para prevenir um evento cardiovascular. Aqui, eu trato, de 5 pessoas que eu trato a depressão, uma eu consigo tratar, então vale muito a pena. 50% não chegam à remissão no primeiro tratamento. Vejam isto. Tratar depressão é difícil. 30% a 50% não apresentam resposta. 10% a 30%, mesmo adequadamente tratados, desenvolverão depressão crônica. 12% a 20% apresentarão depressão resistente. São aqueles que não responderam a 2 ou mais ensaios terapêuticos com os antidepressivos. E, meus caros, vejam, na fase de recuperação, 25% apresentam recidiva em 6 meses, 60% em 5 anos e 85% vão ter recidivas num prazo de 15 anos. Por isso, nós devemos ficar próximos ao nosso paciente com depressão. E detalhe, um indivíduo que teve 2 episódios depressivos prévios tem um risco de 70% de ter um novo. E vejam, os que teve mais de 3 episódios de depressão ao longo da vida têm o risco de 90% de ter um quarto. Então, alguns pacientes pode ser que você vai utilizar medicações por muitos anos ou por resto da vida. Agora, vamos sintetizar e eu quero mostrar algumas dicas na prática para vocês. Lembrem, para o tratamento de o tratamento da depressão, lembrem que o tratamento não farmacológico com as terapias também são importantes e a terapia é a primeira linha para depressão leve. Para depressão moderada a grave, é indicado os antidepressivos que nós acabamos de estudar. Eu gostaria de compartilhar alguns detalhes com vocês. Se o nosso objetivo no tratamento com antidepressivos é atingir a remissão do quadro, ou seja, o paciente voltar ao que era o seu pré-mórbido. Se eu me contento apenas com resposta, meu paciente tem recaídas. Se o paciente atingiu a remissão e está no seu primeiro episódio, o tratamento deve durar no mínimo 12 meses após a remissão. Se o paciente está no seu segundo episódio, tem que durar mais de 2 anos. Se o paciente está no seu terceiro episódio, deve durar mais de 2 anos, alguns livros colocam até 5 anos, e dependendo da gravidade, você tem que prorrogar esse tratamento, em alguns casos até para o resto da vida. Agora imagine um paciente com resposta parcial ou ausência de resposta. O que eu posso fazer? Se o paciente já está no seu terceiro ou quarto tratamento, ou seja, eu estou diante de uma depressão refratária. O que eu vou fazer? Tanto que vamos pensar junto. Tem um importante para você. Vamos lá? Exatamente. Quais são as estratégias farmacológicas para a potencialização de um antidepressivo? Respondem. O que vocês fariam? Exatamente. O que nós poderíamos fazer? Combinação ou associação. O que é isso? Combinação. Eu vou utilizar outros fármacos que não sejam antidepressivos para potencializar a ação do meu antidepressivo. Ou eu posso fazer combinações entre antidepressivos. Então, qual que é a estratégia?
A combinação, segundo Camate 2016, a combinação talvez seria a estratégia com melhor evidência que nós temos. E dentre as medicações que nós associamos, os antipsicóticos em baixa dose, os antipsicóticos atípicos de baixa dose potencializam antidepressivos na depressão refratária. Observem junto comigo, eu não estou falando de depressão com sintomas psicóticos, não, estou falando de depressão resistente, refratária, sem sintomas psicóticos. Eu uso antipsicótico em baixa dose para potencializar, principalmente os antipsicóticos atípicos. Risperidona, aripiprazol, quetiapina, em alguns casos até a olanzapina também posso usar. Mas o lítio também é um grande potencializador de antidepressivo. O triodotironina, o T3, o hormônio tiroidiano ativo. E até mesmo a modafinila, um estimulante não anfetamínico. E se eu, Júlio, se eu preferir fazer combinações de antidepressivos, posso fazer com qualquer um? Não. Quais são os antidepressivos que eu posso combinar? Com as melhores evidências da literatura. A mirtazapina e a bupropiona. Então eu posso associar a mirtazapina com a venlafaxina, por exemplo. Ou associar a bupropiona com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Poderiam ser boas estratégias se falhar a combinação. E vamos lá, para nós finalizarmos a nossa aula, claro, tem mais um importante para você. Venha comigo. Exatamente, imagine, se todas as minhas estratégias farmacológicas falharem, qual que é a estratégia não farmacológica mais eficaz na depressão unipolar, refratária aos antidepressivos e refratária àquelas combinações que eu fiz, que eu acabei de mostrar para vocês? O que nós devemos fazer, meus caros? Quem responde? Exatamente, a resposta é, aqui bem pequeno, a eletroconvulsoterapia. Não se esqueçam, se vocês estiverem disponível, a eletroconvulsoterapia é um método não farmacológico eficaz, seguro, porque o paciente é anestesiado, recebe um relaxante muscular. Para casos graves, tem uma resposta clínica acima dos antidepressivos. E claro, precisa de autorização da família. Então, foi um grande prazer estar com vocês nessa aula de introdução a antidepressivos e o que precisamos saber sobre os antidepressivos na clínica psiquiátrica, saber bem as características farmacológicas dos antidepressivos e saber a clínica. Foi um grande prazer e eu vejo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço!